Quem é o passivo-agressivo? O passivo-agressivo é aquela pessoa que, quando criança, não teve espaço, né, dentro do seu ambiente para poder expressar a sua raiva, o seu ódio, sua indignação, sua insatisfação de uma maneira direta, de uma maneira autêntica. Seja porque essa criança era retaliada toda vez que tentava expressar a sua raiva, quando tinha determinados comportamentos mais agressivos, ou porque, através do processo educacional, da inserção de determinados dogmas, essa criança aprendeu que ela não poderia sentir nem conviver com determinadas emoções que são desconfortáveis, mas essas emoções eram negativadas, eram vistas como negativas, eram atribuídas a pessoas, digamos, mais. Então, quando essa criança cresce e se torna um adulto, e ele está diante de uma situação onde ele experimenta frustração, decepção, raiva, indignação, esse adulto ele não vai conseguir expressar o seu desejo de uma maneira direta, objetiva, autêntica. Ele vai reagir agredindo a outra pessoa de uma maneira mais sorrateira, mais insidiosa. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Se você, por exemplo, chama um passivo-agressivo, né, que é uma pessoa que tem esse comportamento de maneira padronizada, eu já vou explicar mais adiante. Você chama um passivo-agressivo para ir num happy hour, para ir numa reunião, para ir numa festa, e ele não quer ir. Seja porque está cansado ou não está nessa vibe naquele momento de festa. Ele não quer ir. Ele não vai se sentir autorizado a negar a sua demanda. Entretanto, ele pode até dizer para você que vai nessa festa, mas algumas situações que podem acontecer. Ele pode chegar com muito atraso. Ele pode dizer para você que vai e não comparecer. Ou ele até pode ir, mas vai ficar lá com aquela cara fechada, amarrada. Ele pode ficar te alvejando de indiretas. Ou você pode acabar se tornando alvo do sarcasmo dele. Ou ele pode até te dar um tratamento de silêncio. Depois que quando vocês estiverem nessa atividade, né, nessa reunião, enfim. Ou depois ele pode te dar também um tratamento de silêncio, que também é uma das expressões da agressividade passiva. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque, como eu disse antes, ele aprendeu desde criança, ele não aprendeu, melhor dizendo, desde criança, a conviver de uma maneira saudável com a sua raiva, com o seu ódio, com a sua indignação. Ele não estabeleceu uma relação de intimidade com esses sentimentos e com essas emoções que são desconfortáveis, né? Mas ele não aprendeu a conviver com essas emoções. Então, muitas vezes ele nem reconhece que essas emoções fazem parte dele. Então, o que ele faz? Ele projeta essas emoções em você, essas emoções são dele, mas ele vai projetar essas emoções em você e ele vai agir para que você sinta essa mesma raiva que ele está sentindo, essa mesma indignação, essa mesma decepção, né? Então, assim, ele se sente um pouco mais confortável, um pouco mais tranquilo com as suas próprias emoções, né? Ele vai pensar, tá vendo? Não sou eu que estou sentindo essa raiva, não sou eu que estou sentindo esse ódio, é você, né? Porque, é claro, se uma pessoa está sempre atrasando a compromissos com você, ou ela se atrasa muito, ou ela está sempre faltando a compromissos com você, né, a determinados eventos, ela promete que vai e não vai. É claro que essas atitudes vão te provocar, né, uma raiva, elas vão te provocar uma indignação. E isso vai fazer com que ele se sinta mais confortável com as suas próprias emoções, porque ele não precisa reconhecer que essas emoções fazem parte dele. E tem uma diferença entre o passivo-agressivo, né, a pessoa, né, passivo-agressiva, e comportamentos passivo-agressivos. Por quê? Porque todos nós podemos ter comportamentos passivo-agressivos ao longo da vida.
né? Quando a gente, por exemplo, tem que lidar com determinadas emoções que naquele momento a gente não está preparado para lidar, né? Com emoções desconfortáveis, como eu falei, como a raiva, a tristeza, ódio, indignação. Ou quando a gente está fazendo alguma coisa para alguém que a gente não se sente autorizado a negar aquela demanda para aquela pessoa em específico. Então a gente muitas vezes vai fazer, mas vai fazer contrariado. Então a gente pode até ter algumas atitudes passivo-agressivas. Isso é muito comum, por exemplo, quando um casal briga, né? É comum que uma das partes dê tratamento de silêncio para a outra, porque essa parte ela não consegue lidar bem, né, com a decepção que ela sentiu com a outra parte. Então ela prefere naquele momento se recolher, ficar em silêncio, e muitas vezes ela acaba cortando o contato com a outra parte, ao invés de sentar, né, com o parceiro, conversar, expressar, né, suas emoções, sua indignação para outra pessoa. Essa pessoa prefere cortar o contato. Então essa agressividade passiva é muito comum entre casais. Mas o passivo-agressivo, ele tem essas atitudes de uma forma padronizada. É o padrão de comportamento dele, é a maneira como ele lida com a própria raiva, é a maneira como ele lida com as emoções que causam desconforto para ele. É dessa forma, ele não consegue agir de outra forma, ele não se vê agindo de outra forma. Então, o que o passivo-agressivo precisa? Ele precisa aprender a reconhecer, acolher e elaborar as suas emoções desconfortáveis, as suas emoções e sentimentos desconfortáveis, né? Como a sua raiva, o seu ódio, sua indignação, sua frustração, sua decepção. Ele precisa aprender a elaborar essas emoções. E também ele precisa aprender a expressar os seus desejos de uma maneira autêntica, de uma maneira direta. É isso que ele precisa. Se você se reconheceu nessa fala de hoje, nesse recorte que eu trouxe aqui, se você se reconheceu como sendo passivo-agressivo, é interessante que você busque ajuda terapêutica para que você consiga ter um espaço para você fazer a elaboração dessas emoções que para você são muito desconfortáveis. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Meu nome é Josiane, eu sou psicanalista, eu vou deixar os meus contatos na descrição desse vídeo. Até a próxima!